Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Explicador Soares e na videoaula de hoje nós vamos aprender a calcular número de oxidação ou simplesmente inox. Desde já peço que se subscreva no canal, dê o seu like para que continue a receber os nossos conteúdos. Número de oxidação ou simplesmente NOx. O que é isto? É uma carga de um determinado elemento quando este faz uma ligação química. Ou é a carga que um determinado elemento ganha quando este faz uma determinada ligação química. É o que nós chamamos de NOx. Então, temos algumas regras para calcularmos o número de oxidação ou simplesmente NOx. Em substâncias simples, sempre nós teremos o NOx zero. Por exemplo, temos aqui cloro, o seu NOx é zero, hidrogênio, o seu NOx é zero, oxigênio, o seu NOx é zero, flúor, o seu NOx é zero, por serem substâncias simples. E ainda, na segunda regra, temos que saber que os metais, existem alguns metais com NOx fixo. É o caso de metais do primeiro grupo A e metais do segundo grupo A. O do primeiro grupo A tem NOx fixo que é de +1. O do segundo grupo tem NOx fixo de +2. E o alumínio, que é um dos metais com NOx fixo, tem um NOx de +3. Ele sempre terá este. Enquanto o zinco tem um NOx fixo que é de 2+. Ainda temos aqui prata que tem o NOx de +1. Então, temos aqui alguns exemplos em alguns compostos onde nós podemos verificar este comportamento. Temos aqui o potássio, ou cloreto de potássio. Por potássio ser uma substância que pertence ao grupo 1A, então nós podemos saber que o seu NOx vai ser o quê? Vai ser +1. E temos aqui o cálcio, que é do segundo grupo A, então o seu NOx vai ser +2. Temos aqui esta substância em que temos aqui o alumínio. Por alumínio ter um NOx fixo, aqui só vamos colocar +3. É basicamente isso. Vamos partir para o terceiro exemplo. Esse aqui é relativo ao hidrogênio. Hidrogênio mais frequente tem NOx de +1, mas em alguns casos ele pode ter NOx de -1. Em quais circunstâncias isso acontece? Quando o hidrogênio liga-se com metais, aí teremos o NOx de -1. Quarta regra, o que temos que saber? O oxigênio tem NOx mais como de -2, mas em casos menos frequentes pode ter o NOx de -1 ou -1,5. Em quais circunstâncias esse oxigênio pode ter esses dois NOxes aqui? Quando está em compostos binários e um dos elementos desse composto binário é o que faz parte do grupo 1A ou do segundo grupo A. Daí que nós podemos considerar que é ou pode ter esses dois NOxes variados. Sendo assim, vamos colocar incógnita porque não conhecemos, vamos suspeitar. Quinta regra, calcogênios e halogênio. Então, sem oxigênio, sempre que os halogênio ou calcogênio estão sem oxigênio, o seu NOx, nesse caso de calcogênios ou dos elementos do sexto grupo A, vão ter o NOx de -2. Enquanto os halogênios, que são os elementos do sétimo grupo A, esses vão ter o NOx de -1. Ainda temos aqui a sexta regra, nesse caso, em que é relativo à soma. A soma dos NOxes de um composto neutro é igual a zero. O que significa sempre a soma de NOx dos elementos de um determinado composto, se for neutro, sempre a soma vai ser igual ao que? A zero. Por exemplo, temos aqui, nós sabemos que o NOx de potássio é quanto? É +1 por ser do primeiro grupo A. Agora, o cloro por ser do sétimo grupo A o NOx vai ser o quê? Vai ser -1. Então, nós teremos +1, que é deste potássio, ainda -1, que é deste cloro. Qual será o nosso resultado? Vai dar igual a zero. Então, é o que diz esta regra.
Ver que não vale a pena sair aí saltando o vídeo, porque é muito importante para você conseguir dar nomes, assim como fazer acerto de equação usando o método de oxirredução. Então, esta aula é muito importante. Vamos aos exemplos aqui. Então, temos aqui temos essa substância aqui que é sulfeto de sódio. O sódio nós sabemos que é do primeiro grupo A, logo o seu NOx vai ser o quê? Vai ser mais 1. Todos que são do primeiro A, primeiro grupo A, esses vão ter NOx mais 1. Então vou colocar aqui mais 1. Então mais 1, e aqui eu vou colocar o quê? X, porque não conheço. Você sempre conhece de um e não conhece do outro. Então, mais 1 vezes 2, quanto é que vai dar? O número de átomos vai dar 2. Ainda mais, qual é o X vezes 1, número de átomos de enxofre, vai dar o próprio X. Tudo isso vamos igualar a quanto? A 0, porque toda substância neutra, a soma dos seus NOx vai ser igual a quanto? A 0. Então, logo, X vai ser igual a menos 2, porque esse 2, quando passa para o segundo membro, vai mudar de sinal, assim será menos 2. Podemos afirmar que o NOx do enxofre nessa substância vai ser de menos 2. Isso que vai concordar com a nossa regra onde nós afirmávamos que os calcogênios, quando não estão unidos ao oxigênio, sempre eles têm o NOx de menos 2. Nós sabemos que o enxofre é um dos elementos que faz parte dos calcogênios, ou sexto grupo. Temos aqui o dióxido de carbono. Qual será o seu NOx? Onde é que nós vamos considerar o NOx conhecido? Tendo em conta que o oxigênio está num composto binário. Mas nós sabemos que o carbono não faz parte do primeiro grupo A. Logo daí não vamos suspeitar o NOx do oxigênio. Vamos colocar aqui menos 2. Nós só suspeitamos quando o oxigênio está ligado aos a substância ou elementos que pertencem ao primeiro grupo A. Nesse caso, nós teremos aqui menos 2. Então, teremos aqui do carbono não conhecemos, vamos colocar X. Então, X vezes 1 vai dar quanto? Vai dar o próprio X. Ainda mais, vamos fazer menos 2 vezes 2. Quanto é que vai dar? Vai dar menos 4 aqui. Menos 4. Fechamos parênteses. Tudo isso vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 0. X menos, porque menos mais e menos vai dar igual a menos. Menos 4, tudo isso vai dar igual a 0. Daí que x vai ser igual, quando esse menos 4 passa para o segundo membro, passará a ser mais 4. Aí podemos afirmar que o NOx de carbono vai ser mais 4. Ainda temos aqui mais um exemplo, que é o ácido sulfúrico. Nós temos aqui o oxigênio nessa substância, mas já que não está num composto binário, não precisamos desconfiar nada. Vamos colocar aqui menos 2. Então, e o hidrogênio nesse caso, vai ser menos 1 ou mais 1? Vai ser mais 1, porque não está ligado a um metal. Logo vamos colocar aqui mais 1, é o NOx que vamos usar. E aqui o enxofre vamos colocar X, não conhecemos. Daí o que nós teremos? Mais 1 vezes 2, quanto é que vai dar? Vai dar 2. Ainda mais x vezes 1, quanto é que vai dar? Vai dar o próprio x. E temos aqui menos 2 vezes 4, quanto é que vai dar? Vai dar ainda mais, abrir parênteses, menos 8. Tudo isso vai dar igual a quanto? A 0. Porque todas as substâncias neutras, a soma dos seus NOx deve ser igual ao quê? A 0. Então, daí que x vai ser igual ao quê? Esses que não têm incógnita passam para o segundo membro. Então, teremos menos e mais vai dar igual a menos. Então, esse menos 8, quando passa para o segundo membro, vai passar a ser mais 8. E ainda esse 2, quando passa para o segundo membro, já que é positivo, vai passar a ser menos. Menos 2. Daí que x vai ser igual a mais 6. Esse é que será o NOx de enxofre. Então, podemos colocar aqui 6. Então, vamos para o próximo exemplo. Fato de alumínio.
Então, nessa substância aqui, como é que nós vamos calcular o NOx? Primeira coisa, nós sabemos que o alumínio tem um NOx fixo, que é quanto? Mais 3. Então, vou colocar aqui mais 3, é o NOx conhecido. E o oxigênio aqui vai ser quanto? Vai ser menos 2. Por quê? Porque nós estamos num composto binário para começarmos. Então, vou colocar aqui menos 2. Então, aí eu vou começar a calcular. Então, vou fazer o mais 3 vezes 2. Quanto é que vai dar? Vai dar 6. Ainda mais. Tenho aqui do enxofre eu vou colocar X. Mas tenho aqui esse 3. Esse 3 serve tanto para o oxigênio, serve tanto para o enxofre. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. Quer dizer, o enxofre tem 3 átomos. Então, vou fazer o X vezes este 3 aqui. Então, daí terei 3x. E aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar 2 ou menos 2 vezes 8 vezes 4. Vai dar quanto? Vai dar menos 8. O menos 8 ainda vezes 3. Vai dar quanto? Vai dar menos 24. Vou abrir parênteses aqui. Colocar menos 24. 2 vezes 4 vai dar 8. 8 vezes 3 vai dar 24. Tudo isso igual ao quê? A 0. Considerando aqui o sinal vai ser aqui menos. Então, 6 mais 3x mais e menos vai dar igual a menos 24. Tudo isso vai igualar a 0. Então, vamos pegar os termos C e incógnita passam para o segundo membro. Então, teremos 3x vai ser igual a... Esse quando passa para o segundo membro muda de sinal. Então, fica mais 24. Tudo isso menos 6. Porque o 6 é mais aqui, passará a ser menos. Então, 3x vai ser igual a mais 18, certo? 24 menos 6. Ainda, x vai ser igual a mais 18 dividido por quê? Por 3. Aqui está multiplicar, quando passa para o segundo membro, passa a dividir. Daí que o nosso x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6, ou simplesmente mais 6. Podemos dizer que aqui o enxofre, o seu NOx vai ser igual ao quê? A mais 6. Muito simples. Então, vamos aqui para o próximo exemplo aqui, onde nós temos o oxigênio ligado a um metal do primeiro grupo A. Então, aqui nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós já sabemos que os metais do primeiro grupo A sempre têm NOx de o quê? De mais 1. E já que o oxigênio, quando está ligado a metais de primeiro grupo A, ele pode variar o seu NOx, vamos colocar aqui X, não conhecemos. Daí que teremos 1 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar o próprio 2. Ainda mais x vezes esse 2 vai dar quanto? Vai dar 2x. Tudo isso vai igualar a quanto? A 0, porque os compostos com ou compostos neutros sempre vai ser igual ao quê? Vai ser igualado a 0, a soma deles. Então, daí que 2x vai ser igual a isso, quando passa para o segundo membro, torna-se negativo. Daí que o x vai ser igual a menos 2 dividido por 2. Quando este está a multiplicar, quando passa para o segundo membro, passa a dividir. Daí que o nosso x vai dar igual a menos 1, porque menos 2 dividido por 2 vai dar igual a menos 1. Então, é este caso aqui. Por exemplo, nós dizíamos que o oxigênio, em alguns casos, ele pode ter NOx de menos 1. É neste caso onde ele tem o NOx de menos 1. Sempre que nós encontramos o oxigênio ligado a um metal do primeiro grupo A, sempre temos que considerar o oxigênio como um NOx desconhecido. Ainda vamos para o próximo passo. Temos aqui o sódio, ou o monóxido de sódio, nesse caso. Teremos aqui o monóxido de sódio é conhecido, que é mais 1. Então, temos 1 vezes 2, vai dar 2. Aqui no oxigênio vamos colocar x, porque não conhecemos. X vezes 1 vai dar o próprio x. Opa.
Deixa-me só passar deste lado. Então, vamos fazer 1 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar o próprio 2. X vezes 1 vai dar quanto? Vai dar x. Tudo isso vamos igualar a 0. Daí que x vai dar igual a menos 2. Aqui nós já temos o outro caso em que o oxigênio está ligado a um metal do primeiro grupo A, mas tem o NOx menos 2. Então, sempre que nós encontramos o oxigênio ligado a metal do primeiro grupo A num composto binário, sempre temos que colocar o oxigênio como NOx conhecido, porque pode variar.